Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre arremates invisíveis. Eu trouxe aqui várias maneiras de fazer arremate invisível, as maneiras que eu mais uso, e eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui só 2 carreiras, 8 pontos, depois 8 aumentos, para mostrar o normal, né, do arremate invisível. Aqui é o primeiro ponto, depois do último ponto que eu fiz, né? Aqui seria o primeiro ponto, então a gente vai passar no segundo ponto e depois vai entrar no mesmo lugar de onde saiu essa linha, tá vendo que ela tá aqui? Ela tá saindo daqui. Eu vou entrar nesse mesmo lugar e vou sair lá atrás. Aí eu puxo para regular o tamanho da alça, para ela ficar no mesmo tamanho que as outras, né? E esse é o arremate invisível normal. Eu normalmente, quando eu vou fazer esse arremate, eu prefiro, antes de fazer o arremate, eu prefiro fazer um ponto baixíssimo, porque isso melhora o degrau, ele diminui o degrau de descida, porque a gente está trabalhando em espiral, né? Então eu fiz um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer do mesmo jeito. Eu fiz nesse ponto, então eu vou pular o próximo ponto e vou no outro ponto. Vou entrar com ele de volta no mesmo lugar de onde ele saiu e vou regular essa alça aqui para ficar do mesmo tamanho que as outras. E eu acho que isso diminui. Olha a diferença, como é que ficou uma pontinha meio oval aqui para cima, tá vendo? Aqui não ficou. Então, antes de fazer o arremate invisível, eu gosto de fazer um ponto baixíssimo, para ele diminuir o degrau. E esse é o arremate invisível normal. Quando a gente está trabalhando em carreiras, ou quando tem só uma carreira no anel mágico, tem 2 maneiras de você arrematar. Ou você faz o arremate invisível normal, que ao invés de você entrar no primeiro ponto, você entra no segundo e volta para onde saiu e ajeita o tamanho da alça. E essa alça tem que substituir a alça do primeiro ponto. Isso aqui é um pouco difícil de fazer. Esse primeiro ponto, ele sempre fica atrapalhando a alça aqui. Então, eu só faço assim quando eu preciso que ele tenha um número certo de pontos no final. Quando o número de pontos não importa no final, isso aqui já é o final da peça e eu vou só costurar ou colar ele em algum lugar, eu arremato no primeiro ponto. Assim, o primeiro ponto não fica me atrapalhando. Tá vendo? Olha a diferença. Esse aqui, a primeira alça, eu não consegui acertar ele. Ela tá grande demais. E o primeiro ponto tá pulando para fora ali no meio da alça. Tá? Então, quando a quantidade final não importa, eu prefiro fazer no primeiro ponto. A mesma coisa é aqui. Eu uso muito isso aqui, são 6 pontos no anel. Eu uso muito isso para detalhe, fivela de cinto, alguns detalhezinhos pequenos, eu faço isso. Eu arremato ele no primeiro ponto, porque isso aqui eu dificilmente vou precisar que ele termine com uma quantidade certa de ponto. Então, eu finalizo no primeiro ponto. E aí ele fica certinho. Tá vendo? Sem nenhum ponto me atrapalhando. Outras maneiras de usar o arremate invisível. Aqui eu fiz alguns pontos na correntinha
Eu fiz usando a terceira alça da correntinha, então a parte de cima tá igual à parte de baixo. Então eu vou mostrar para vocês como é que faz. Por exemplo, se eu quisesse que essa parte ficasse igual a essa parte, como é que eu faço? Eu vou botar a linha final na agulha e eu vou arrematar nas alças lá, né, a alça base do ponto. Então eu vou vir aqui e aí eu vou voltar para onde eu saí, que é lá em cima. Aí essa pontinha a gente tem que ajeitar ela para ela se esconder. E a gente bota essa alça que a gente criou lá na ponta. Puxei sem querer a alça. Puxar as duas alças do arremate invisível lá para a beiradinha. E aí ele já fica com a ponta igual ao início, porque aqui a gente tem uma corrente. E aqui a gente não tem a corrente, a gente fez a corrente com um arremate invisível. Então eu vou só arrematar aqui atrás para vocês verem como é que ela vai ficar. Eu só enfiei para trás do ponto ali. Tem que arrematar essa daqui também, né? Mas ela já vai ficar com a pontinha arredondada. Assim, ficou igual ao lado de lá, que é o início. A mesma coisa é quando você trabalha com ponto alto. Como é que eu faço para arrematar esse lado para ficar igual a esse lado? Aqui eu tenho duas correntes para subir. Então aqui eu tenho que fazer pelo menos uma corrente, porque a segunda corrente vai ser a alça que eu vou fazer no arremate invisível. Ou você pode até fazer com duas correntes, que fica mais fácil, tá? Eu vou aqui fazer com uma corrente. Eu vou puxar isso aqui para baixo só para ele não me atrapalhar. Tomar cuidado para não apertar essa correntinha que fez aqui embaixo. E aí eu vou passar nas duas alças do último ponto. E vou voltar para onde eu tava, que era na correntinha. E aí ele já ficou arredondado, tá vendo? É só arrematar as duas linhas ali atrás e ele ficou direitinho. O final ficou igual ao início. Outra maneira que eu uso os arremates invisíveis é quando eu faço cinto de boneco. Eu fiz aqui, trabalhei na correntinha, trabalhei na terceira alça da correntinha, então a parte de baixo ficou igual à parte de cima. Eu vou prender aqui no boneco, só para ele segurar na posição que eu preciso. Ficou meio curto, hein? Pronto. Dei uma puxadinha. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha inicial, tá? É a linha do nozinho lá do início da correntinha. Essa linhazinha eu vou entrar para dentro do boneco com ela, só para ela não me atrapalhar. Tá? Só para esconder ela ali. E aí eu vou botar a linha final na agulha para fazer o arremate invisível. Então eu tenho que prender essa alça aqui e essa alça aqui, né? Eu tenho que fazer o arremate em cima e embaixo, tá? Fazer o arremate aqui e aqui. Então, no arremate de cima é mais fácil, né? A gente vai passar lá no primeiro ponto e vai voltar pro mesmo lugar onde estava, tá vendo? Essa linha é essa aqui. Eu vou voltar para cá. Aí, como é que eu faço? Eu entro no boneco e eu vou sair ali embaixo, aonde eu vou arrematar a parte de baixo.
Essa maneira fica mais fácil, porque senão você pode passar por dentro dos pontos aqui e descer. Só que aí ele dá uma apertada, assim. É melhor fazer por dentro do boneco. Aí agora eu saí com a linha aqui embaixo. Eu vou passar com essa linha no meio dessas duas alças, que é a corrente base. Tá vendo? Porque ela tá sempre fazendo assim, então eu tenho que sair daqui, envolver aquela lá e entrar aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu saí do meio da alça, vou envolver essa daqui e vou entrar de volta nessa daqui, que é de onde eu saí. Aí a gente dá uma puxadinha para regular o tamanho da alça. E aí dá uma puxadinha naquela primeira linha, porque aquele nó pode estar atrapalhando aqui, tá? E aí ele fica certinho. Tá vendo? Isso aqui nem parece que é o final do cinto. Pronto, ajeitei direitinho e ficou perfeito, viu? Outro cinto que eu costumo fazer é só com correntinha. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou prender no boneco. Eu boto um alfinete antes, um alfinete depois, não muito perto, que é para não me atrapalhar aqui. Aí eu vou pegar a ponta que tá com o nó do início e vou esconder. Vou enfiar lá para dentro do boneco. Esse boneco é minha cobaia, gente. Ele sofre na minha mão, viu? Aí agora eu vou pegar a linha final daqui, da última correntinha que eu fiz, tá vendo? E vou passar pelas duas alças de cima da correntinha. Lembra que ela tem 3 alças, né? Ela tem uma alça lá atrás. Eu tenho que passar no meio, que é para ela fazer o formato certinho. E aí aqui eu vou entrar de volta no mesmo lugar que eu tava. E aí eu posso atravessar o boneco para arrematar. Olha que beleza. Aí agora eu já nem sei qual é a ponta inicial. Não é essa. É essa aqui. Dei uma puxadinha porque ela tem um nozinho, aí ela tem que se ajeitar. Mas olha, ficou perfeito também. Tá vendo? Mais um tipo de arremate invisível. Várias maneiras de usar os arremates invisíveis. Eu espero que vocês tenham gostado e que essas dicas tenham ajudado vocês. Beijinhos!